Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Dinheiro para Engenheiro, uma iniciativa nossa do Grupo Equation para mostrar para você que está nos assistindo a carreira de pessoas que estão passando aqui, consolidadas, para você aprender com elas. Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e hoje a gente recebe uma história de superação. Eu sou na engenharia civil, aquele engenheiro raiz, engenheiro de obra. Obra, né? Exatamente. Passou e venceu uma depressão de 7 anos, uma coisa muito complicada que a gente vai falar aqui, ele vai contar pra gente. E se encontrou na engenharia de avaliações e diagnóstico. Hoje ele é simplesmente consultor, professor, diretor técnico do IBAP, vice-presidente da SOBRA, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações, e é diretor da empresa dele, da Planner Consultoria. Ainda trabalha no CREA, né? Eu só... Exatamente. Eu quero saber onde é que esse homem dorme, porque é muita função. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Leonardo. Pessoal, boa noite aí, de boa fato. Noite, você falando aqui, eu já cansei antecipadamente, entendeu? Mas é isso mesmo. Eu queria agradecer ao Grupo Equation, Paulo, Emerson, que eu tive o prazer de conhecer aí inicialmente na internet, seguindo vocês, sem saber que vocês eram vocês, tá certo? Lá no Instagram mesmo. E aí depois um amigo em comum, né, fez essa ponte aí. A gente que é engenheiro gosta de fazer ponte, né? Então é um prazer, uma honra falar aqui e de fato, a rotina, eu tava falando com o Paulo aqui um pouco antes, saindo daqui vai até meia-noite, irmão. Porque, né, a questão da engenharia raiz, a gente tem que entregar um laudo amanhã e o próximo laudo é o próximo laudo a ser entregue, né? E eu quero dizer que eu faço isso com muita felicidade. Além disso tudo, né? Marido de Renata, pai de Luana, de Caio, de Cecília. A pior parte é ser rubro-negro, tá certo? Que o bicho tá pegando aqui. É cozinheiro também? Não, bicho, aí eu só faço comer. Mas... Quer dizer, é Léo ou é Rodrigo Hilbert? Não. Rapaz, eu sou mais bonito do que ele, tá certo? Isso aí não tem dúvida. Mas o fato é que essa dinâmica que a gente tem hoje, eu aprendi a ter, né? E talvez eu não aconselhe para todo mundo que não gosta, não ama o que faz. Mas quem é da engenharia e gosta, eu aprendi isso ao longo da minha trajetória, acaba sendo cansativo do mesmo jeito, tá? Mas, meu irmão, você acaba curtindo muito o que você faz, né? E eu não posso dizer que não sou feliz, né? Posso ser que sou meio doido assim, mas até lembrando uma música que eu gosto muito, né? O poeta disse que louco é quem me diz que não é feliz. Então, acho que encontrar essa vibe na vida, né? Eu acho que isso é que faz todo sentido. Independente de ser engenheiro, de ser carteiro ou de qualquer outra coisa. Eu penso assim. Então, a minha caminhada me ensinou isso. Então, né? Bom ver jovens que têm essa motivação no olho, que têm esse brilho, que têm essa vontade de ficar até tarde fazendo as coisas, porque eu acho que é isso que a gente precisa. A gente tá num mundo muito esquisito. E desse mundo, sinceramente, eu queria mudar. Você observa aí o tanto de coisa que o Leonardo faz. Ainda pai, é um bom marido. E mesmo assim ele tem tempo para seguir o Grupo Equation, se inscrever no canal, curtir os vídeos, assistir nossos podcasts. Então faz aí também. Deixa de desculpa, ajuda a gente a chegar para mais gente. Já se inscreve aí, é de graça, curte, comenta e ajuda a gente aí, né, Paulo? É isso aí. Não, e assim como o Léo, você que está assistindo também, pode até participar aqui, né? Porque ele veio, coincidentemente, seguiu a gente e conheceu o network, né, também. Exatamente. E conectou pra gente, né? E, Leonardo, vamos contar um pouco dessa trajetória, né? Você começou com engenharia de obra mesmo, logo se formou, fez estágio, como é que foi? Rapaz, Escola Politécnica de Pernambuco, né? Anos 90 aí, começando com aquela... Naquela época era engenharia raiz. Era ou você fazia obra, ou você fazia projetos, ou orçamento. Eu nunca gostei do orçamento, então comecei entendendo que tinha que aprender a fazer obra. E nisso eu acertei. Fazendo obra, acho que tudo se abre, né? Como é que eu vou fazer um bom orçamento sem saber fazer obra? Como é que eu vou olhar de fora uma coisa que eu não estava dentro? Então, comecei assim, e foi muito bom, sabe assim? Eu tive oportunidades boas. Eu costumo dizer que minha trajetória depois do segundo grau, ela foi muito heterodoxa. Porque eu já vinha de uma família onde meu pai é médico, oftalmologista, compositor de frevo e poeta. Então, naturalmente, isso é um background que pouca gente tem e eu tive a sorte de ter, né? E isso me acompanha até hoje. Eu gosto de muita coisa que não é, digamos assim, o mainstream, entendeu? Não é assim, o regular. Eu sou um cara da derivada, como nós somos, mas eu gosto também de Augusto dos Anjos, eu gosto também de Manuel Bandeira, eu gosto também de uma boa música. E eu acho que isso é importante, né? Então, esse caminho foi assim, né, na engenharia e foi começando com obra mesmo. E aí, desde a formatura, né? Formando, sempre querendo vencer dentro das obras, e aí
Foi o caminho inicial que me levou a isso, né? Então, edificações verticais. Eu gosto muito de prédio. Até pegar um ponto que você citou ali para mim nos bastidores, acho que esquecemos de falar isso na introdução dele, né? Que ele simplesmente ganhou, não foi a Academia Pernambucana. Eu cometi uma trela. Meu pai é acadêmico, né? E eu sempre... Eu hoje escrevo mais ensaios, mas eu gosto muito de poesia, né? E aí eu escrevi um livro chamado Alquimia dos Versos. Vai ter que recitar um poema depois no final. Rapaz, sou ruim, viu, bicho? Engraçado, o único estrofe que eu escrevi, que eu memorizei, é um estrofe em que eu faço uma autodefinição. Mas esse livro acabou tendo uma menção honrosa na Academia Pernambucana de Letras, né? Onde meu pai é acadêmico até hoje, ali ao lado do Colégio Damas, né? E ali é lindo, por sinal, né? E aí, bicho, a literatura, por conta do meu pai, né? Acabou sendo um dos meus motivos, assim. Eu sempre estava conversando com o Paulo, né? Eu sempre gosto de buscar referências, né? Então, música, arte, eu acho que repertório, capacidade de resolver problemas na engenharia, na vida prática da gente, tem muito a ver com buscar soluções onde a coisa não está tão óbvia, né? Então, quando você olha para alguma coisa mais, um concreto, numa fachada, ali, bicho, se você não trata aquilo de uma forma, às vezes, mais aberta, né? Mais holística, você vai fazer o que todo mundo faz. Todo mundo estudou sistema de potências, não é isso? Todo mundo estudou concreto armado, certo? Mas para além disso, o que a gente pode melhorar? Então isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? Meu avô era aquele engenheiro raiz, aquele cara dos anos 40, né? Meu pai é aquele médico que tem uma cabeça super aberta. E eu meio que fiz engenharia por conta do meu avô, que foi da escola politécnica, foi professor depois. E assim, tento conduzir a minha atividade intelectual, na nossa intelectual da engenharia, como meu pai conduz. Que é tentando buscar referências em outros lugares, porque acho que assim a gente consegue escrever melhor, fazer um melhor laudo, ter uma análise um pouco mais crítica das coisas que estão acontecendo naquele sistema construtivo, né? Eu acho que a gente não precisa ser tão árido, né? Pode ser mais inteligível, entendeu? Então isso foi as minhas referências passaram muito por isso. E até hoje em aula, quando eu dou aula em pós-graduação e tal, eu gosto muito de citar, né? Quando eu cito, por exemplo, abro lá dizendo que em todo o mercado imobiliário, você tem sempre que lembrar de um cara chamado Ortega y Gasset, que diz que eu sou eu e minhas circunstâncias. Só para dar um exemplo, né? Vê só, tem um prédio ali. O prédio, essa sala comercial, o valor comercial não é intrínseco a ela. Ela não vale o concreto que ela tem. Ela vale ela e as circunstâncias que a rodeiam. Se ela estivesse implantada dentro de um ambiente de baixa renda, ela não valeria o que ela vale hoje. O produto está impregnado das características e das circunstâncias que podem mudar. Né? Perceba que as coisas podem mudar, por quê? Porque o prédio ao lado pode recalcar, pode cair em cima do meu. O valor de mercado desse cara aqui é o mesmo, também não vai ser. Vocês devem ter acompanhado o caso lá de Maceió, né? A Braskem, né? As circunstâncias mudaram tudo. E o mercado imobiliário também mudou. Para imóveis que nunca pensaram ser daquele jeito. Então, veja, a gente tem que buscar referências para pensar diferente. Senão a gente vai pensar no mesmo quadrado, né? E assim eu falo muito, né? Então. Não, eu tô gostando disso. Você buscou referências no seu avô, que era engenheiro, aí pega a referência do seu pai, que apesar de ser médico, você, pelo que eu tô entendendo, entende que ele é um profissional que conseguiu um sucesso por conta desse multidisciplinar, essa característica multidisciplinar. Mas para eu entender, o caminho mais óbvio da engenharia civil é trabalhar com prédio. Foi uma escolha sua ou você foi o que tinha para fazer no momento? Foi o que tinha para fazer no momento e acabou sendo uma paixão, porque eu adoro... eu trabalho com... Uma das coisas que eu faço é engenharia diagnóstica. Então, o meu negócio, por exemplo, é chegar no teu prédio, olhar a tua fachada e ver o que é que tem de bronca lá. Isso eu aprendi fazendo a obra para entender como é que se faz errado ou certo, né? É a fisiologia e a patologia. Fala muito em patologia das construções. Patologia é a doença. Tem patologia também no civil, não é só de médico, não? Tem tudo, Medicina? meu irmão. Tem tudo. Quando uma fachada cai com 3 anos, né? Isso não está correto. Tem alguma coisa errada. Aquela fisiologia, que é o como funciona, está funcionando errado. Então a gente tem essa mania, né, de ficar só na doença, né? Tem que conhecer também como é que foi feito. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? Por exemplo, é entrar num prédio e entender esse contexto todo aí e o que é que a gente pode fazer para melhorar ele, estudando ele como se fosse um clínico das construções. Essa é uma das minhas facetas aí. E as obras me ajudaram nisso, inclusive. Eu gosto muito de prédio por isso, entendeu? Então foi uma das coisas. E foram quantos anos trabalhando com obra mesmo, Léo? Acho que uns 10.
10? Uns 10. Então, dos 24 que você comentou, 10 foi com... Entre idas e vindas, coordenação, execução, gerenciamento, supervisão, fiscalização, 10. E nesse meio tempo teve aquela questão que a gente comentou na abertura, né? Que você estava comentando nos bastidores referente à sua doença. Como é que foi isso? O que é que causou? Teve alguma questão com frustração da engenharia? Como é que foi? Rapaz, agora eu vou falar para a câmera que você que está aí na câmera deve estar percebendo com cara, olha, eu vou dizer, se eu tivesse 10 anos hoje, eu tava sofrendo demais. Porque anos 80, irmão, meu apelido, todo mundo que tá vendo o podcast já vai saber que era Léo Pisca. Por causa da minha piscadela. Naquela época, era um tique nervoso. Não era o tique nervoso, né? Eram 6 Leonardos na turma. Então eu era Léo Pisca, porque cada um tinha que ter um nome. O da orelha abanada era Léo Ureia, o outro era cabeça. Então, isso nunca foi um problema. Só que eu não sabia que isso era Tourette. Síndrome de Tourette, né? Que é uma coisa que hoje muita gente já conhece e tal. E essa danada, ela veio comigo sem eu saber. Nem meu pai sabia. É uma coisa relativamente bem tratada hoje, mas não era na época, né? E aí esse negócio foi na faculdade me atrapalhou. Porque eu chegava na aula de concreto, meu amigo, de cálculo, eu digo, rapaz, não tô entendendo nada disso aqui. Minha Nossa Senhora. Já era aquela desatenção, né? Porque o Tourette traz como comorbidades, TDAH, síndrome do pânico, depressão, TAG, que é ansiedade. Vocês devem perceber que eu sou uma pessoa muito calma, não sou acelerado, entendeu como é? Então, essa pegada vem desse negócio. Quer dizer, não dá nem para dizer, né, que boa parte de mim não tem a ver com minha personalidade, não tem a ver com isso. Eu também não sou, eu gosto de quem eu sou hoje, entendeu? Isso fez parte de mim. Só que isso me prejudicou. Por quê? Porque em dado momento da vida, mercado ruim, engenharia no momento ruim também, eu no momento de questionamento meu, né? Aí eu embiquei. De fato, eu embiquei e entrei numa depressão que foi muito ruim para mim. Num dado momento da vida ali, passei acho que 7 anos sofrendo as consequências disso. Então, hoje eu tenho 74, 33 quilos, cheguei a ter quase 100, porque descontava tudo na comida. E eu gosto de falar, os meninos perguntaram, tu tem problema em falar? Nenhum problema. Sabe por quê? Porque pode ser que alguém esteja passando por isso, ou tenha passado por isso, e ache que isso é o fim, irmão, e que isso não tem jeito. E eu garanto que quem tá me vendo aqui sabe, tá vendo que eu não sou um cara exatamente triste. Eu sou um cara muito feliz com aquilo com quem eu sou hoje, e quem eu sou foi da minha trajetória, né? Não tem aquela música que diz, né, que, como é? O que importa são as pontes que levam a gente para onde a gente quer. Esse é Jorge Vecilo, né? Os amores de ontem nos tornaram-se pontes para que eu chegasse até você. Você é o destino, né? O que não dá é para você ficar achando que tá vencido. O jogo tá sendo jogado. Só que eu tô dizendo isso agora. Na época era difícil. Porque eu cheguei a pensar... eu gosto muito de falar, Emerson e Paulo, e que eu era inviável. Pô, eu sou um cara de classe média alta, que eu não tenho história triste para contar. A minha família me deu tudo. Meu pai é um dos melhores oftalmologistas do Recife. Então eu sempre tive tudo, morei em Apipucos, entendeu? Eu não sou um coitadinho. E então meus amigos todos do Colégio Damas, gente da alta, todo mundo vencendo. E eu ficando. Será que isso não é ruim? Isso é muito ruim olhar para isso e perceber que você não está andando, né? E não entender por que é que não está andando. Porque não sabia exatamente o que é que eu tinha. Eu vim saber que isso tudo era uma coisa só, Tourette, depressão, isso tudo, ao longo do processo, quando meu pai me pegou pelo braço e disse, vamos aqui no médico. Aí foi interessante, porque eu cheguei lá achando que era depressão. Ele disse, rapaz, tu tem depressão e Tourette. Disse, bacana. Eu entrei com 1, saí com 2. Negócio arretado, eu vi, não veio? Aí isso eu comecei a entender, né? E aí foi uma caminhada difícil, porque aí eu tive que entrar naquela história que muita gente passa, antidepressivo, né? Vamos tomar aí detalhe sórdido, né? Tomar uma risperidona, que é um remédio para você também melhorar dos seus tiques. Nunca me incomodou. Joguei bola, casei, nunca foi um problema isso, né? Mas aí, essa depressão foi uma coisa que me atrapalhou muito, até o momento em que eu comecei a trabalhar com avaliação de imóveis, né? Um grande amigo, e irmão chamado Léo Cabeça, Léo Pedrosa, né? Mais um Léo. Mais um dos Léo, né? Me viu numa situação difícil e disse, negão, vem cá, tem isso aqui. Aí o cara, né? Pô, beleza, vou, né?
peguei como se fosse um prato. Eu tenho uma característica, né? Eu tenho muitos defeitos, mas quando eu tenho uma coisa que eu acredito, é um prato de comida, entendeu? Fui pra cima. E assim fiz. E foi começando assim que eu comecei a andar. E aí a vida foi se arrastando, não tem muita história feliz para contar. Isso foi andando, eu fui caminhando mais ou menos, mas ainda triste. Mas comecei a viver a vida de novo, né? Eu já não era mais aquele cara que eu achava que era inviável. Eu digo, opa, talvez tenha um jeito para mim, né? E era na engenharia, né? Tá. E sempre ainda me questionando muito. E aí bom, teve um dado momento, eu ainda muito gordinho, né? Eu tô emendando a história porque eu acho que ela tem uma lógica. Pode ficar à vontade. Dado momento, exame de rotina, né? Gordinho, aí uma dor na barriga. Na imagem aparece uma coisa diferente. Rapaz, achei que não era nada. Como eu falei pra vocês, eu tinha essa síndrome de Tourette, esse negócio, eu comia muito mal, muito hambúrguer, muito caro. Meu negócio era bom gostar, tá certo? O negócio meu era, né? Era aquele, não é? Aplati, né? Aquele filezinho com queijo e tal, eu achava retado. Aí, no meu exame, deu que o fígado tava meio derrubado, né? Até agora nada, né? Deve ser a famosa esteatose hepática, né? Ainda mais não bebia, né? Que você citou, Nunca bebi, bebeu. né? Tem amigos que dizem que se eu bebesse não tinha tido nada, né? Porque o álcool matava na vera, né? Mas o meu médico disse que se eu tivesse bebido, tinha morrido já. Cara. E aí eu fiz os exames e quando eu fui avançar na descoberta desse exame, era uma sexta-feira à tarde, tinha acabado de tomar uma Pepsi. Nunca me esqueço disso, bicho. Aí, quando eu fiz o exame, o cara virou pra mim e fez... Quantos anos tu tem? Quando começa essa pergunta, o cara já, né? Trava, né, bicho? Aí eu disse, 40. Acho que era 40. Aí ele disse, tu bebe? Eu digo 0. Eu achando que tava, né? Abafando, né? Disse, pois é, bicho, tu tem um fígado aqui meio derrubado. Disse, pra quem não bebe, o negócio complicou pro teu lado. E aí eu entendi que eu tinha tido, depois do processo todo de diagnóstico, que esse processo... até hoje eu me trato disso, né? Eu tive, na verdade, uma esteatose que virou uma esteatohepatite, né? Parece que é podcast de médico, né? Mas todo mundo aqui tem esteatose, né? Esse negócio foi muito raro e meu fígado foi fibrosando. Um quadro muito pesado, né? Para um jovem que estava saindo de uma depressão, tá certo? Ou seja, em cima da queda, o coice, né? E aí eu tive que passar por todo um processo de emagrecimento. Então, hoje está na moda, né? Como é que chama? Correr. Monjaro, tal. Eu fui um cara que usou Victosa, a primeira canetinha, e não era porque eu queria ficar bonitinho, não. Até porque não teria como, tá certo? Mas é porque eu precisava emagrecer. Eu perdi, diante dessa situação difícil, como eu falei a você, Paulo, eu digo, rapaz, eu peguei em bomba, né? Eu vou morrer. Eu entendo agora que meu quadro é difícil, eu vou morrer. Então, aí é engraçado, o engenheiro entra em campo, né? E diz, já que eu vou morrer, algoritmo, né? Função si, né? Eu vou morrer, então o que é que eu vou fazer? Tô falando isso agora de forma bem humorada, mas pesada, viu? Né? Eu digo, eu cheguei até aqui nessa situação, era sendo angustiado, não fazendo o que eu gosto, não dizendo o que eu penso e não acreditando em mim. Aí liguei aquele botão, né? Vou falar em inglês para não ficar feio. Fuck off, né? Liguei o botão e digo, agora é comigo, irmão. Eu vou falar o que eu quero, porque vai acabar. Eu vou acabar, né? Vou acabar fazendo o que eu gosto. E aí eu sou cristão. Eu sou temente a Deus. E nesse momento em que a gente passa a acreditar, eu acredito, aí assim, eu sou um produto, né? Léo aqui é uma consequência de uma ação de Deus na minha vida. Eu acredito nisso. Porque não é possível eu ser a pessoa feliz que eu sou hoje, tendo sido aquele cara. A mudança é muito drástica, né? Naquele momento em que eu decidi acreditar em mim, uma série de sinais, uma série de pessoas entrando na minha vida. Conheci a minha esposa, casei com 3 meses de namoro, né? Com ela, fui levando uma meia de cada dia, né? Daqui a pouco levei uma cueca, tava lá, entendeu? E as coisas foram se abrindo para mim de uma forma inexplicável, a não ser que seja por vontade de Deus. Então, quando eu digo isso, e aí hoje eu digo assim, Deus fechou uma janela para mim, porque é uma doença com a qual eu convivo até hoje, controladíssima, tá certo? Vou ficar por aqui um tempão ainda, tá certo? Ninguém vai se ver livre de mim, mas fechou uma janela, mas eu digo que ele abriu 700 galpões, 400 portas, né? Tem uma família linda. E sou o produto disso. Então, assim, eu gosto muito... E diante disso, Emerson e Paulo,
Passei a ser visto, dei aula em 15 capitais, sou professor de 3 pós-graduações, sou coordenador de uma, tenho a minha empresa, sou gerente do CREA e faço coisas que eu gosto. E sou um cara muito feliz. Depois de uma trajetória super difícil, de um cara de classe média alta, que não tem mimimi para contar, mas que foi duro passar e, enfim, sou produto de Deus. Acredito que a minha trajetória tem muito a ver com isso. É por isso que eu me coloco muito numa missão de contar essa história para quem quer escutar essa história, para dizer que faz sentido acreditar, né? E também para dizer, meu irmão, que mesmo com essas coisas, quem tá me vendo aí, duvido que não ache que eu não sou feliz. Eu sou muito feliz com o que eu tenho, com os problemas que eu tenho, com a vida que eu tenho. Eu acho que viver passou a ser uma grande curtição, né? E diante dessa curtição, meu irmão, faça o melhor que você pode. Se você não fez o melhor que você pode, faça amanhã e não se penalize demais. Porque senão você vai começar a entrar naquela roda viva que eu entrei. E não faz sentido, né? Então, me sinto o melhor profissional por isso, um melhor técnico por isso, porque eu procuro encarar todo dia como uma dádiva, velho, como uma forma de começar. Todo dia, meu pai diz uma coisa linda, né? Todo dia anoitece e amanhece. Todo dia tu tem uma chance nova. Então, se alguém tá escutando essa coisa e tá num momento ruim, pô, não quero mais engenharia, sabe, sei lá, cara, vai dar certo. É uma questão de você. Agora acredite em você. Se você acreditar, se você depositar no outro, não tem Cazuza que diz, né, que vai pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem é? A conta é sua. Não é que seja fácil, é difícil. A responsabilidade é sua, as consequências são suas. Acredite, irmão, existe uma matéria-prima em você. Você não estudou? Ah, não estudei. Pois vai estudar, velho. Vai virar madrugada, brother. Eu vou virar madrugada hoje, Paulo. Eu vou virar madrugada hoje trabalhando, tendo o background que eu tenho. Sabe por quê? Eu preciso entregar. Tem um cliente esperando por mim, pagou caro, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, eu falo muito isso num tom assim, para que as pessoas entendam que tem muita gente boa dentro de gente boa que não acredita, entendeu? Isso é fantástico, né? Porque tem muita gente, principalmente, que tem um síndrome de impostor, que nem você também comentou mais cedo, que quando estava na construção, estudando também ali concreto, né? Pô, não tô entendendo nada porque eu sou um merda. No final da conta, não era inclusive doença que você tinha, né? Mas sem o contexto da doença, muitos de nós que somos engenheiros, que tá ali no curso estudando, a gente meio que fica desacreditado com trabalhar na área, né? Quantos colegas meus, Emerson, teve que desistir da engenharia porque achava que era tão complexo, tão difícil tanto, e foram para as outras áreas, né? E no final da conta, a engenharia conseguiu abrir a porta para outros locais, né? E aí eu vou apontar ali para Felipe, que estudou engenharia, é o nosso produtor aqui de vídeo, mas ele está na área musical, está na área de edição, né? E ele apostou nisso. Apesar de ser momentos diferentes, ele está feliz, né? E é isso que a gente quer mostrar, né? Que apesar das dificuldades que você passa na vida, você consegue dar tudo certo no final da conta, né? É aquela história que Renato Russo escreveu. Eu gosto muito de citar. Porra, o problema é que nos deram espelhos e a gente viu um mundo doente. Mas a gente não tem que estar doente como o mundo é, não, irmão. Assim, o mundo é doente, vamos fazer ele melhorar ou vamos fazer o nosso mundo, entendeu? Falta isso. A gente chega nos condomínios, a gente chega o condomínio, né? Ela é um microcosmos de uma sociedade ali que está dando errado. Quando a gente chega lá, está dando errado. Porque senão se a fachada tivesse boa, né? Ninguém chamava a gente, né? Então existe uma questão ali material que está enrolada ali. Então, assim, eu percebo muito assim, quando você chega e aí, bicho, porra, junta isso com storytelling, junta isso com spin selling, junta isso com técnica de vendas, junta isso com você entregando algum conteúdo no condomínio para o cara perceber o teu valor antes de tu vender o laudo. Eu tô agora puxando pra prática, né? Aconteceu um dia desse. Chega lá e mostra ao cara, ó, isso aqui é um problema, tu estás vendo, dá para resolver. Então, a tua postura diante do teu cliente, ele entendendo que tu tem uma postura positiva diante do problema, tu não tá negando o problema, porque eu acho ruim quando o cara chega e faz, isso é besteira. Não, isso não é besteira, vamos resolver? E dá uma pitada de técnica, ó, isso aqui acontece mais ou menos por conta disso, assim, assim, assim. O cara, pô, esse cara faz sentido o que ele tá dizendo, esse cara tem fundamento. Mostra, fala com consistência. O problema, Paulo e Emerson, é que para ter consistência, tem que ter consistência. Você precisa ter experimentado. As redes sociais, elas calibraram muito mal as pessoas. Venderam a ideia de que dá para acelerar.
dá pra tu pegar tua trajetória de 15 anos e fazer em 15 minutos. É só tu ter um cartão em 20 vezes. Arrasta pra cima, né? Assim, vem pra imersão, né? O carrinho tá aberto e tal, e eu vou fazer tua vida mudar. Quem vai fazer a tua vida mudar é tu, irmão. Agora, estuda, vai pra imersão, faz o trabalho, estuda, entende que é um processo de crescimento. A curva de aprendizagem continua sendo analógica. O que é digital é o canal de distribuição. Não entenderam isso ainda. A quantidade de informação é muito rápida e muito fantástica. Mas você continua aprendendo segundo a tua questão cerebral. Então, sabe, é preciso não terceirize seu caminho. Senão dá errado, né? E aí, quando eu falo em condomínios não isso, né? Mas assim, quando você chega no condomínio com uma postura tecnicamente bem segurança, demonstrando que você sabe fazer, e entregando ao cara o que ele assim, uma pitada do que você vai entregar no laudo, dá certo. A palavra de hoje é assim, você converte, né? Aquilo vira um lead quente, né? Você aquece o teu lead na hora, analogicamente. Faz sentido, Paulo, assim, sabe? Essa coisa que vocês estão fazendo aqui, de tentar buscar conexões, cara, isso é muito legal, porque você vai qualificando as narrativas e as conexões a partir de outras disciplinas, né? Que vão se juntar uma hora. Eu tô com um colega engenheiro eletricista também no condomínio. A galera não costuma fazer isso, porque quer ganhar o dinheiro todo. Não, vou fazer uma inspeção com um cara que sabe fazer melhor do que eu. Né? Não dizem, né, que o negócio não é saber quem sabe e ter o telefone do cara, né? Então eu penso muito assim, sabe, assim, esse caminho, o repertório, você enquanto pessoa integral, né? Não dá para você ser um bom marido e um péssimo técnico, um canalha na área técnica e um bom filho. Você é você, irmão, nas suas diversas dimensões, né? Eu falo muito isso porque eu entendo que ajuda na trajetória de todo mundo, sabe? Você vê, eu tô falando aqui, já falei 2 músicas, não sei o quê, porque eu acho que isso ensina. Essa metáfora é a vida, cara. O cara que escreveu a música também passou por esse sofrimento. Renato Russo era um cara depressivo, não é? E ele falou, né, que não... Veja, ele falou que, pô, ele não quer passar a vida tentando provar pra todo mundo que não tem que provar nada pra ninguém. E isso faz muita gente ficar depressiva hoje. O mundo precisa de uma confirmação. Como é que eles falam hoje? A prova social do Instagram. Não, porra, a prova social é você, irmão. Quando todo mundo disser não e você quiser dizer sim, diga o sim e fundamente. Entendeu? Tô falando muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque eu acho que faz sentido. Depois dessa aula, é quase que a gente encerra o podcast, né? A gente fica até sem ter o que falar. Diante de tanta coisa bonita, tanta coisa legal que o Leonardo falou, assim, experiência incrível, vivência incrível. Então, já de antemão, parabenizar, Leonardo, por ter conseguido vencer, porque, de fato, isso é um exemplo para diversas pessoas, e Paulo também trouxe muito bem, que apesar de não ser a doença em si, depressão, mas é natural que todo mundo que fez engenharia em algum momento do curso se sentiu mal, pensou em desistir, muitos desistiram. Até na carreira mesmo, às vezes, né, que, pô, às vezes tá sendo mal avaliado ali, e aí às vezes bate o síndrome, mal remunerado também, às vezes bate o síndrome do impostor, né, e a gente tem que deixar isso de lado, né, e até voltar para ti. Pô, tu passou por tudo isso e aí 10 anos de construção, que passasse por área de coordenação, trabalhando em obra, né? E aí fosse para a área de avaliação. E já era um prédio que tinha uma patologia, já tem o doença. O vício oculto, né? O vício oculto. Como é trabalhar na área de... Beleza, construção civil, que todo mundo já entende que é tirar uma infraestrutura do zero e levantar, né? Mas agora para a área de avaliação, de fato, como é que trabalha com isso? Pois é, pergunta boa, né? Que tem sido muito difundida aí agora nas redes sociais. Geralmente, avaliação de imóveis significa você, através de método científico, né? A gente é regido pelas normas a família de normas 14653. Então você vai, predominantemente por inferência estatística, pegar essa sala comercial aqui e dar valor a ela, valor de mercado. Então eu vou ver a localização, o padrão construtivo, estado de conservação, o andar, nascente ou poente, qual é o bairro que ela está. Vou procurar pesquisar dados, né, que tem a ver com essa sala, é o princípio da aderência, né? Então, vou buscar dados que se assemelhem a essa sala. Ou seja, você trabalhava com IA antes da IA virar mesma coisa. Glamour hoje em dia. Porque a IA nada mais é que a estatística, né? A metrificação. Que é a modelagem estatística. Você está utilizando aí. É regressão linear múltipla. A gente trabalha com regressão linear múltipla, regressão espacial, né? Inferência estatística. Então, a gente infere a partir de um extrato de mercado, que são as amostras, né? O comportamento do preço, claro, né? Dadas as volatilidades e a condição momentânea do preço, né? Então, isso é um tratamento estatístico, uma metodologia científica. E aí você
tem que se formar, tem que se capacitar nisso, né? Minimamente com um curso de 20 horas, né? E se apropriar disso. Por quê? Porque você começa nesse mercado sempre entrando com os editais de credenciamento, que todo mundo no Instagram já conhece. Vai para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para o Banco do Nordeste, para o BNDES. Então você vai se credenciar, sua empresa vai ter que demonstrar capacidade capacidade burocrática, né, com certidões, e tu vai ter que apresentar alguns laudos com as ARTs, entendeu? Demonstrando que tu sabe fazer aqueles métodos. Mas como é que tu consegue os primeiros, já que tu precisa demonstrar? Não, a gente faz o curso de 20 horas, não sabe de nada, tá certo? Depois do curso o cara sai mais angustiado do que entrou. E aí você vai arrumar a casa da tua avó. Aí tu vai pegar a certidão da casa da tua avó e vai modelar aquela casa para conseguir formatar um laudo e entregar. Você não comprova experiência, você comprova burocracia técnica. Ou seja, eu comprovei o que o edital pediu, 2 laudos. A partir de agora, eu sou um avaliador, tá certo? Porque, não, você continua sendo um iniciante. Mas você abriu a porta. Foi assim que eu comecei. Só que eu comecei no Banco do Nordeste, porque é o que estava aberto, né? Que foi a minha grande vantagem. A Caixa Econômica, ela faz crédito imobiliário. Tu vai comprar teu apartamento, né? Como é que funciona, né? Teu apartamento tu vai comprar, então tu vai financiar ele, né? E vai dar o próprio apartamento que tu vai comprar em garantia. Não é assim? Saca teu FGTS, paga uma parte, tem uma parte lá que vai ser financiada, né? E esse saldo financiado, né? Tu vai ter que pagar ao longo da vida, se você não quitar logo. Aí aquele valor do apartamento que vai virar garantia, né? Garantia do banco, né? Tem que ter um valor. Esse valor tem que ser lastreado por um laudo. Entendeu? Então o cara quer vender por 500 mil. Aí eu vou para avaliação, só deu 450. Então, tu só vai ter a liberação de recursos baseado nos 450, entendeu? Então é assim que é. Então a gente a nossa peça técnica, né, para os bancos, ela é um subsídio administrativo para a liberação de recurso público, de política pública. Porque a política de habitação é política pública. Minha Casa Minha Vida só se libera dinheiro assim. Entendeu? Então a gente atua, inicialmente é muito comum atuar nos bancos. O Banco do Nordeste é diferente, né? Você não tem crédito imobiliário, né? Tu tem garantia bancária, ou seja, tu tá liberando capital de giro. O cara já são valores maiores, né? Não é mais aquele imóvel Minha Casa Minha Vida. Tu vai pegar, de repente, uma fábrica para tua muito mais complexo. Por isso que é vantagem. Eu tive essa vantagem, né? A escola minha foi Banco do Nordeste. Curiosamente, né? Corpo técnico do Banco do Nordeste, na minha forma de ver, é o melhor corpo técnico do Brasil, notadamente o daqui de Recife. Tanto é que o presidente da Sóbria, do qual eu sou vice-presidente, né? Chama-se Lutemberg, que é um amigo pessoal hoje, mas que é do Banco do Nordeste, tem doutorado na USP. Então, é uma galera que é muito boa. E eu, graças a Deus, tive contato com eles e aprendi, né? Tanto é que eu sou vice-presidente do cara e é meu amigo, né? Então, este caminho de credenciamento é o caminho inicial. E aí você vai fazer perícia judicial, assistência técnica, né? Você vai trilhando 3 ou 4 formas de fazer, entendeu? Eu fiquei curioso só com uma questão, Leonardo. Você falou que é muito embasado com dados, né? Tanto de comparação quanto de localização, mas existe também uma subjetividade do avaliador. Por exemplo, você vai avaliar um imóvel, a chance de outra pessoa que for avaliar dá muito discrepante. Existe? Como é que funciona exatamente? Pergunta excelente, né? Assim, existe, não devia existir, né? Porque, entenda, pelo princípio da semelhança, né? Quando eu não posso comparar essa sala comercial com uma casa. Essa sala comercial, neste prédio que é moderno, com uma sala comercial, por exemplo, na Boa Vista, que está degradada, porque são mercados diferentes. Então, se você fizer a pesquisa correta e o tratamento correto, estatístico, inferencial, você vai trabalhar dentro do intervalo de confiança ali adequado e você vai ter um nível de confiança de 80%. Né? Ou seja, é muito razoável você ter valores muito próximos. Agora, se você fez a pesquisa errada, né, vai dar errado. E aí é como na medicina chama-se, todo ultrassom é operador dependente, né? Depende de quem faz o ultrassom. Toda avaliação é engenheiro dependente. Depende de quem faz a pesquisa. Entendeu? Então a qualidade do trabalho começa lá na pesquisa. Pode dar diferente, pode, não tem que dar. Alguém fez alguma coisa errada, entendeu? E às vezes da perícia. O que é isso? Por exemplo, né? Eu estou no inventário, ó. Alguém quer que valha 1 milhão a casa. O outro alguém quer que valha 500 mil. A mesma casa? Tem alguém errado. Então isso muitas vezes vai para uma perícia, vai para uma contenda, né? Tem um assistente técnico e um assistente técnico, né? E tem um perito aqui que vai fazer, ó, pessoal, nem A nem B.
Isso aqui vale, na verdade, 850 mil. Então, a gente trabalha também fazendo isso, né? Eu nunca trabalhei como perito, né? Já trabalhei como assistente de perito, né? Quando o perito lá tá meio enrolado e quer uma ajuda, ele chama a gente, né? Para poder equalizar, né? Equacionar as discrepâncias, inclusive tendo que identificá-las. Rapaz, eu devo ter feito já uns 2.000, perto de mais de 1.000 pareceres, exatamente nessa situação. Chega um laudo pra gente dizendo que isso aqui vale 100. Isso aqui vale 30. Quem disse que vale 100, disse que vale 100 porque ia ganhar os 100. Tu tá entendendo? Então, nossa função é o quê? Mergulhar no trabalho do cara, auditar o trabalho, identificar discrepâncias e depois fazer a metrificação correta. Isso já é um outro passo. Isso não tem credenciamento. Isso é a vida lhe levando para trabalhos mais complexos. Entendeu? É um trabalho complexo e que às vezes a gente não tem nem tanto conhecimento. Sendo transparente com você, é algo até meio obscuro ainda pra gente, né? E assim, pelo que eu vejo, envolve muito dinheiro, né? Você citou aí questão de inventários, questão de banco. Então, existe muita fraude nesse mercado. Como é que funciona? A gente sabe o país que a gente tá. Infelizmente existe. Muita safadeza, né? Corrupção. Existe muito assim, ó. Bichão, vale 1 milhão. Bota 1,50 milhão, que 50 é teu. Eu já escutei isso. Tem muita fraude de você pegar um determinado ativo, uma casa, um loteamento, e tu estourar esse ativo. Como é que tu faz? Tu bota ele em várias agências diferentes. A mesma garantia. Isso é crime. Tu entendeu? Tu tá usando como se estivesse hipotecando, entendeu? Então, existem fraudes. Já tem... Polícia Federal, às vezes, tem que correr atrás disso, entendeu? E a gente, como técnico, como engenheiro elétrico, civil, mecânico, quando a gente assina um laudo, em aula eu digo isso, quando você demore, atrase a assinatura do seu laudo. Mas quando você assinar o seu laudo, você tem que ser capaz de defender ele em inglês na NASA. Porque ele virou uma responsabilidade técnica sua, né? Isso é uma vantagem, Emerson. Uma vez, trabalhando com um amigo, as pessoas falam muito do CREA. Cartório. Eu sou do CREA também, né? É um absurdo, tal. Veja o que aconteceu, viu, Paulo? Era um debate de uma avaliação econômica. A gente faz avaliação econômica também, tá? Fluxo de caixa, viabilidade, valuation, a gente faz. Fizemos. Éramos 2 engenheiros, do outro lado eram 2 economistas, né? Do eixo Rio-São Paulo. Avaliação econômica, os caras lá tudo, né? Conceito, parrudo, né? Faria Lima. Faria Lima, exatamente. E aí, o cliente inclinado aos caras. Faria Lima. Aí, quando foi... Aí, só que a gente tinha fornecido minuta do trabalho. Eles também. Aí, o cliente faz... Vocês assinam... Era um trabalho controverso, era um trabalho que exigia fundamentação, que caberia debate e tal. Na hora de assinar, ó... Rapaz, a gente fica na minuta. Do outro lado aqui, eu e o colega disse, não, a gente assina, a gente tem um RT disso aqui. A gente é responsável técnico, a gente responde judicialmente pelo valor que a gente assinar. O cliente fechou com a gente na hora. Porque não é a caneta, irmão, é a responsabilidade técnica. Comentando com um colega, aconteceu de dizer, tá vendo? Faz sentido. Ainda pesa. E aí a responsabilidade técnica da gente, quando a gente diz que vai botar no papel e assinar e vai ter uma RT, amigo, isso ainda conta, porque o cara lá, ele quer segurança, ele quer fundamento. Vocês, por exemplo, podem não saber. Segurança jurídica, né? Jurídica, pô. Você agora, aqui virou um filho. Você é responsável por sua peça técnica. Se você disser que não cai, não vai cair aquele negócio, é bom que não caia, viu? Porque você pegou em bomba se cair. Você não é um leigo, você não pode alegar ignorância. Você tem boa fé objetiva, fornecida pelo Estado, quando você se formou, porra, pelo MEC, né? Vocês, por exemplo, podem até não saber, mas vocês podem avaliar máquinas e equipamentos. Elevadores, equipamentos eletromecânicos. Quanto vale um gerador usado? Entendeu? Quanto vale, sei lá, uma estrutura eletromecânica, uma ponte rolante? Vocês podem avaliar equipamento. Existe uma disciplina de avaliação de equipamentos que está faltando no Brasil. A gente tem dificuldade de achar palestrante, de achar professor, porque tem muito pouca gente fazendo.
Será que ninguém avalia equipamento? Avalia. Toda a contabilidade gerencial, todo ano, tem que fazer uma avaliação de ativos. Quantas indústrias tem que tem ponte rolante? Que tem linha de produção, que produz sorvete, que produz trefila? Milhares. Tem que ter o ativo, só que o cara fica naquele negócio do fair value, né? Da contabilidade, né? Precisaria de fazer um teste de impairment, precisaria fazer uma avaliação dos ativos, da depreciação dos ativos. Isso é modelável, isso tem ciência. Isso fica na Faria Lima. E eu pego os laudos dos caras lá. Não é tão legal. Podia ser melhor. Tem gente boa lá, entendeu? A gente tem muita gente boa aqui. Aqui em Pernambuco a gente tem gente muito boa. No IBAP, na Sóbria, né, nas universidades, entendeu? Em que pese a gente ter hoje uma formação em nível universitário que eu critico bastante. Eu sou um crítico de muita coisa que está se fazendo aí. Mas a gente ainda tem muita gente boa, cara, estudando aqui e se formando aqui, entendeu? Então tem espaço. Precisa conhecer esse espaço que tem. Você citou aí o IBAP. Explica pra gente o que é o IBAP. Hoje você está como diretor, técnico. Estudo de Avaliações e Perícia de Engenharia, aqui de Pernambuco. Eu tive o prazer de conhecer lá atrás, na pandemia, né? É um espaço, né? É um instituto que congrega avaliadores, engenheiros diagnósticos, peritos, a galera da engenharia legal, né? E a gente tem um instituto que hoje tem quase 200 pessoas, né? Que fomenta o debate da engenharia nesses campos aí. Hoje a gente já está numa terceira gestão de muito sucesso. Teve uma retomada do IBAP Pernambuco através do amigo e irmão Tácito Maia, né? Que é um engenheiro aposentado da Caixa, engenheiro, advogado, enfim, um gênio, que renovou o IBAP, depois passou a gestão para Gustavo Farias, da Valor Engenharia, amigo pessoal também, ele e o pai dele, que aí alavancou para um patamar de eventos. A gente tem duas conferências, sendo uma internacional, 22 e 24, do qual eu fui, onde a gente trouxe aqui, 400 pessoas no Marotel, depois no outro hotel, e discutindo isto, gente do Brasil inteiro, São Paulo. No evento do ano passado, tinha engenheiros e arquitetos de todos os estados da federação. Segundo ano do evento, a gente faz os IBAPs Day. O que são os IBAPs Day? São dias, né? Onde a gente discute temas. Teve mercado imobiliário, teve fundações Day, teve concreto Day e vai ter agora condomínios Day. Todo mundo, né? Dia 16 agora de outubro vai ter um condomínios Day. Agora já com a presença do presidente Ailson Alves, né? O famoso Ailson Pitomba, né? Quem vai conhecer a cabeça careca dele vai saber por que é Pitomba, né? É um cara que tá aí lá, jogando a régua para cima também. A gente faz parte da diretoria técnica também, né? E sou responsável basicamente pela questão técnica e científica do IBAP, né? E eu aconselho todo mundo a conhecer. O IBAP ele tem um viés de engenharia diagnóstica, avaliações e perícia. A Sóbria, da qual eu sou vice-presidente, Sociedade Brasileira de Engenharia de Avaliações, trata só de avaliações, tá? Então a gente lá existe, tem uma pegada extremamente ligada à pesquisa, à academia, mas também aos vínculos que se tem que ter com o mercado, entendeu? Então assim, são dois universos bem interessantes que quem é jovem e quer começar a navegar essa nave aí, cara, eu acho muito legal, porque assim, a gente tem acesso, eu passei a ser amigo dos caras dos quais eu era fã. E hoje eu sou amigo pessoal. Sabe, assim, pra mim é uma honra, né? E sou vice-presidente hoje, né? Fizeram essa loucura e me colocaram lá, entendeu? Então, tamo junto também. É pra uma pessoa que quer trabalhar na área, então essas instituições você indica para que conheça bem, para que possa aprender. Conheça bem, possa aprender, faça network, faça parceria. Nos eventos que a Equation vai ter, e todo mundo tem que seguir, compartilhar e participar dos eventos, porque a gente vai participar. Eu vou levar o IBAP pra lá, pra gente participar. Todos os colegas que quiserem ir vão estar lá. É um ambiente de network. Por exemplo, ontem, um colega ligou, perito em João Pessoa, em Campina Grande. Léo, tá lembrado daquela perícia? Saiu. Vai, eu digo na hora. Entendeu? Então vê, do nada, né? Tem ali um ticketzinho de 4 mil que caiu num telefonema. Tô falando isso do valor apenas para ilustrar o que é. Entendeu? Faz sentido ou não faz? O cara é perito de segurança do trabalho, é engenheiro, mas pegou uma pegada de desapropriação. Faz comigo na hora, irmão. A gente é amigo. Vamos fazendo, entendeu? Então, acontece muito isso. Quantos trabalhos eu fiz em parceria no IBAP e na Sóbria? Trabalhos grandes, trabalhos bons, trabalhos fora do estado. Trabalhos em Espírito Santo, São Paulo.
Entendeu? Network. Esse é um network que existe. Tem um que não existe, tá certo? Aquele network para inglês ver. Que é um network que não existe. É aquele cara, como é o cara que o cara faz curso de vender curso, né? Tem isso, né? Esse cara aí, né? Isso é Nunca fantástico. fez nada na vida. Nunca fez nada. O cara faz, eu tô formando especialistas. Em quê? Em formar especialistas. Em quê, porra? Aí o cara, não olhe pra trás, não. É especialista. Vá lá, entendeu? Senão você vai quebrar a corrente, né? Assim, é quase que uma pirâmide. Você não forma nada. Você forma só é um boneco da Michelin, assim. Pior Né? de tudo que dá certo pro cara que tá fazendo. Meu irmão, aí você vai ter... O cara do topo dá certo. Fantástico. É a pirâmide, né? É fantástico. Você vai ganhar muito dinheiro. Você não tem que ter experiência. Você não tem que ter formação. Não tem que ter dinheiro. Você vai trabalhar do resort com liberdade geográfica, não é assim? E vai ficar rico em 6 meses. É só você seguir a minha comunidade. Esse é um bandido. Não, mas esse é um mentiroso safado. Mas tá aí ganhando dinheiro. Não é assim que é? Porque como é que pode? Qual é a mágica? Tu não vai estudar, como é que pode? Tu vai ficar rico sem dinheiro, sem capital de giro, sem nada, e vai ser rápido, viu? Vai ser assim, daqui a 3 meses, a BMW tá na porta. Não é isso? E é tudo vontade de Deus, porque tem essa, né? O cara faz de sincretismo. Pode perceber, tem sempre uma música bonita que quer dar a conotação que aquilo é sagrado e de que eu sou teu Midas, né? Então, existe uma fraude nas redes sociais também de querer te conduzir para um projeto que onde o cara ganha, ele quer o teu ticket, irmão. Tem gente muito boa, eu trabalho com redes sociais. Agora tem muito cara que tem que ter cuidado, porque a verdade dos fatos é que você tem que estudar, participar dos EBAP, da Sóbria, dos eventos da Equation, fazer network dentro e fora. Isso sim. Pô, o último que eu fiz foi semana retrasada, me mandado para Vitória do Espírito Santo. A pergunta era simples. Esse negócio vai cair? Meu Deus do céu, como é que eu... Tá lá, tô fazendo. Vai até meia-noite o laudo hoje. Eu queria estar dormindo. Mas eu vou, agora eu gosto de fazer, né? Vai ter o cacau, né? Então, todo mundo gosta, irmão. Tem uma motivação boa, né? Ô, rapaz, é bacana, né? E até perguntar sobre esse cacau também, assim, em média, dá pro cara viver bem quando o cara já tá com essa parte técnica muito bem estabelecida? Cara, você consegue viver em bons patamares. Você não vai ficar rico. Eu não fico rico. Rico, você fala de, quero comprar, que nem você comentou, a BMW, não, nem Porsche, tem interesse, né? Gosto mais da Mercedes. Dá pro cara ser o Não. Mas dá pro cara viver bem no sentido de classe média alta, que nem você Dá teve para estrutura. dá para você ter seu apartamento, para você criar seus filhos, para você trabalhar muito e conseguir separar um momento com sua esposa. Dá, né? Por exemplo, 20 mil por mês dá pro cara conseguir, médio. Bom, isso pode ser mais ou menos. Pode. Sim, claro. Né? Depende. Eu conheço colegas que ganham muito mais do que isso. Atuando em nichos que não são tantos. Tem cara com engenharia de agronômica tirando 50 mil. Tem cara tirando 5 mil. No começo eu vou tirar quanto? Tu vai tirar 2 mil. É um laudo de vez em quando. Não tem lead aquecido não, irmão. O cara quer resolver a bronca dele. Entendeu? Mas você tem um caminho e durante o caminho você vai melhorar. Eu já fiz laudo de 3 mil e já fiz laudo de 30 mil. Depende, não é? Agora, é fazer, entendeu? E você consegue ter uma vida boa assim, digna, boa e confortável. Rico é uma contingência. Mas a longo prazo, no final da conta, vive maior do que o próprio piso do engenheiro. Sim. Você consegue sim, né? Léo, você trouxe aí que o IBAP vai apoiar o Grupo Equation, e a gente já agradece. E a gente quer aproveitar esse momento também para agradecer nosso patrocinador, que está apoiando muito esse podcast, que é a SV. Acreditou no nosso propósito, né, que é valorizar a engenharia, conectar engenheiros, fazer com que essa profissão seja tão apoiada e valorizada como era antigamente. Então, muito obrigado ao pessoal da SV, que é uma engenharia consultiva, trabalha muito forte. O Antônio é um especialista em custos, é um especialista em projetos. Então, a gente indica a SV, está sempre apoiando a gente e indica também que sigam eles nas redes sociais, né? Boa. Com certeza, né? Parte de gestão de projetos, né? E custos, que nem a Hermes comentou, é aí que a SV está trabalhando, né? Inclusive, eu vi um spoiler aí que a SV ganhou aí um dos top 100 maiores empresas do Brasil nesse ramo, né? Exatamente. Então, é muito forte. E muito obrigado aí, Antônio. Obrigado, pessoal da SV. E satisfação. E a gente quer o IBAP também ajudando a gente aqui nesse propósito de ajudar a engenharia. E com tantas funções, Léo, assim,
sócio da sua empresa, diretor do IBAP. Como é que você arruma tempo para organizar isso? Tem que ter uma gestão muito, muito controlada até de você mesmo, né? Para que às vezes fique disperso. Como é que funciona exatamente a tua rotina? Gostaria de ter uma resposta. Não está pronta a resposta. De fato, eu ainda tenho uma vida muito maluca, né? Muito parecida comigo, com uma rotina muito pesada, da qual eu me penitencio, né? Porque às vezes você queria estar naquele sábado à tarde com os meninos no shopping e não vai poder. Eu ainda estou nessa fase, né? Meu momento hoje é de planejar as coisas que eu estou fazendo e as coisas que eu quero deixar de fazer, né? E isso é uma construção. Não tem resposta para isso. Eu, de fato, tenho uma vida muito pesada e que quero planejar para os próximos 2 anos começar a conduzir para uma vida mais tranquila do ponto de vista não de volume, mas de controle do tempo, né? Se minha esposa estiver escutando isso, ela vai dar aquela risadinha irônica dela e dizer, ai, duvido, né? Porque ela sabe que o consultor tem uma pegada diferente. Assim, a gente tem muito dificuldade de dizer não. Porque consultoria é errático, é incerto, né? Você não sabe o que é que vai vir amanhã, né? Então, o que eu costumo dizer é o que é que eu tenho buscado. E aí é um modelo meu. Eu tenho buscado dividir para somar. Então, eu tenho hoje alguns parceiros. Por exemplo, eu tenho um trabalho de 8 mil, eu só vou ganhar 4. E eu vou conduzir com o parceiro. Mas eu ganho tempo. Para quê? Para ganhar mais 4. E para ganhar mais 3. Então, acho que esses modelos de parceria, eu queria deixar uma coisa que eu acredito para quem é mais jovem. Não tem essa voracidade de querer tudo ao mesmo tempo e não sabe, porque você não vai saber. Você não vai saber fazer, entendeu? Tecnicamente, você não sabe fazer ainda. Então, pega alguém com mais técnica, com mais consistência e divida a bola com o cara. Você já foi o captador do negócio. Você vai ganhar o seu. Chama o cara, faz uma mentoria na prática com ele, entendeu? Ele vai te ensinar aquela pegada. E você vai avançar e vai ganhar um network com o cara. Porque o cara vai gostar também de ter um jovem aprendendo contigo e trocando experiência. E o cara vai aprender também. Então, a forma que eu estou encontrando de dividir esse tempo é dividir o bolo do tempo. E aí você vai ao longo do caminho. Vocês são parceiros, amigos, né? Então, isso é uma sociedade, é uma divisão. Eu tenho pessoas que fazem coisas comigo. Que é a forma que eu tenho de pegar mais coisas, entendeu? E não me cansar tanto. Tem coisa que vai ser autoral mesmo. Tipo, o laudo de hoje à noite, eu vou escrever o laudo, porque precisa que seja eu. Se fosse outra pessoa, eu já tinha desapegado, entendeu? Mas tem coisas que eu vou fazer que são outras. Eu tô rodando 3 projetos agora, em paralelo, que é 50-50. Então tem um cara lá e tem eu aqui, entendeu? É o famoso haha. Meu irmão, é bom. É isso ou nada. Por que eu não vou fazer o 100%? O que é melhor, 100% de nada ou 10% de alguma coisa? Isso é tradicional, né, no mercado. E eu trabalho assim para tentar, sabe, tornar mais leve, mas não tá do jeito que eu gosto ainda. Portanto, não é uma coisa definida para mim ainda. Queria só citar também tua experiência no CREA, né? Naturalmente, quando a gente pensou na empresa, muita gente faz comparação. Pô, você sabe, como gerente do CREA, que existem algumas críticas que são feitas, e aí eu queria que tu trouxesse isso, porque a ideia do Grupo Equation é criar pontes. Como você citou muito bem, a ideia da gente não é dividir a engenharia, a gente quer unir, quer que todas as instituições sejam melhores para que seja melhor para os engenheiros. Como é que está o CREA hoje? Como é que o CREA vê esse déficit de engenharia que a gente está tendo já e que vai ter nos próximos anos? Cara, eu estou no CREA já, acho que vai fazer 2 anos e meio, 3 anos, né? Na gestão de Adriano Lucena aqui, na segunda gestão já. Entrei no começo da primeira. Hoje eu me considero um amigo dele e de algumas pessoas que estão lá que levarei para sempre. E eu era mais um dos tantos engenheiros que criticava muito o CREA como sendo uma instituição cartorial. O CREA só faz cobrar minha RT, cobrar minha anuidade e às vezes até multar. Não é? Veja, eu tinha essa visão. Só que eu acho que a gestão que o Adriano fez, claro, eu sou do CREA, alguém pode dizer, ele está dizendo isso porque ele está lá. Pois eu apoiava ele antes de estar no CREA. Tá? Eu acho que a gestão que a gente está tendo hoje de Adriano, ela é muito disruptiva em vários sentidos, com erros e acertos. Erros e acertos. Mas ele mudou muito a cara de fazer um CREA, primeiro, onde ele entende que ele diz muito, a receita de multa eu não quero.
Eu quero que o cara aprenda a fazer correto, né? E de tentar levar o CREA para as comunidades, tem o CREA na comunidade, levar o CREA para as instituições, para as áreas do sertão. Tem várias inspetorias, a gente está fazendo inspetoria, reformando inspetoria. Tem o CREA Desenvolve, que está nas cidades aí, discutindo problemas de infraestrutura. Tem o CTP, que é o Comitê Tecnológico Permanente, que debate Transnordestina, né, infraestrutura, e que faz conexões com o governo, com muita gente. E o CREA Qualifica, que eu acho que é o programa, né, que pega gente de várias dimensões, um cara de perícia, né, um cara de placa fotovoltaica, um cara que vai dar um curso de 20 horas durante o final de semana sobre estrutura metálica. Esse cara vai para Petrolândia, vai dar um curso para os profissionais da área e é gratuito o curso. O CREA fez contratou, já é o segundo ano que ele contrata esse edital, onde ele tem uma empresa que entrega cursos técnicos para engenheiros nas cidades de graça. Então o cara tem um curso de avaliação de imóveis de graça. Ele tem um curso de estrutura metálica de graça. Patologia das construções de graça. Isso nunca foi feito. Tem erros, tem acertos, às vezes atrasa. A RT tu vai ter que continuar pagando. Só que hoje eu pago ela, entendendo melhor ela, e o sistema mútuo também, né? Que é o sistema, é a caixa a caixa lá a mútua, ela é uma entidade que trabalha junto com o sistema CREA, né? Que capta esse recurso, e desse recurso você pode pegar benefícios, seguro-saúde, empréstimos, acesso a... Você tem desde esse tipo de apólice de seguro até trocar o teu óculos, né? É a caixa de assistência do sistema. Então, quando você olha o sistema por dentro, e eu sou um cara muito criterioso nisso, né? Você entende que, mudou muito. A gestão dele tem entregado para a sociedade muita coisa. Os eventos do IBAP da gente são financiados pelo sistema. Se não tivesse, não fazia não, irmão. Porque é no hotel. Então existe um payback, entendeu? Que acontece. Agora, claro, você vai continuar tendo problema, porque o sistema ele é uma autarquia federal especial. Então, às vezes é mais lento. Mas eu diria que enquanto o sistema Confea CREA mútua... Até puxando esse gancho. Muito legal, assim. Vale a pena conhecer e se associar por conta disso. E, repito, aí eu tenho que fazer a minha culpa, né? Eu era um crítico, mas acho que o Adriano tem feito um trabalho muito legal de mudar a cara. Pegando esse gancho, Confea CREA, né? Você comentou. E aí você falou muito de gestão aqui de Pernambuco. Essa diferenciação entre estados, porque no final da conta vai ser a gestão de cada um. E aí provavelmente não tem tanta conversação assim, porque é gestão de... Um país muito grande, né? O país ser grande também, né? Você acha que isso também não impacta, não? Porque cada região do Brasil não deveria estar atuando para fazer isso em toda a região? Porque, teoricamente, isso não era para ser o diferencial, né? Sim. Deveria ser o comum para todas as regiões do país. Aí é aquilo, né? Cada Paraíba, Alagoas, né? Cada um vai ter a cara do seu gestor. Isso é um fato. Isso é assim nas empresas também, né? Você tem uma Gerdau daqui, Aço Norte, vai ser bem diferente a cultura, né? Lá do Rio Grande do Sul. Total, né? Então, isso não tem como escapar. Agora, por exemplo, até isso é legal, porque hoje os CREAs do Nordeste se reúnem. Acho que, não sei se é a cada mês ou a cada bimestre ou trimestre, existe uma reunião dos presidentes do CREA do Nordeste. Cada vez é num estado diferente. Exatamente para que haja uma sinergia, uma troca de experiência. Recentemente, agora, né, a gente recebeu aqui o presidente do CREA do Rio Grande do Norte, já teve Bahia, entendeu? Então existe uma preocupação da nossa região, pelo menos, entendeu? Em buscar boas práticas. Um dia desse a gente estava conversando lá. De vez em quando alguém vai para algum lugar, para Belém, né? Para buscar benchmark, buscar excelência. Quem é que está fazendo isso aqui? Como é que está sendo essa ação aqui, entendeu? Sistemas. Né? Então existe. É distante disso e porque, inclusive, na gestão, imagine que aqui é uma gestão pública. Então o cara vai ter nomeações, vai ter cargo comissionado, vai ter outra forma de ver, é uma eleição. Existe uma dimensão política? Existe, é claro que existe. Mas aí é a cara de cada um. Né? O CREA Qualifica, por exemplo, você não vai encontrar em canto nenhum. Só em Pernambuco. Eu não sei se é só em Pernambuco, mas no modelo que a gente fez, eu acho que é um programa assim que vai ficar para a história do CREA, né? Porque é difícil de fazer. A gente pensou, o pessoal pensou a logística,
pensou toda a estrutura, o CREA paga por isso, e não é barato. Isso é uma devolução do dinheiro das RTs, do dinheiro da receita do CREA. E o cara pode fazer um curso de dimensionamento de, sei lá, tem muitas possibilidades, avaliação urbana, avaliação rural, drones, georreferenciamento, cálculo estrutural, perícia. Tá lá, tá se fazendo todo ano, assim, as pessoas têm uma adesão muito grande, porque é um curso bom, gente com mestrado e gratuito. Então isso de fato é uma coisa que nunca foi feito. Tem que ser pontuado, né? Com todas as críticas que todo mundo pode ter e tem. Mas, inclusive eu também, né? Mas não posso dizer que meu amigo Adriano fez um trabalho memorável. Entrando em outra polêmica do CREA. A gente vê muita vaga no mercado com precificação menor do que o piso mínimo, né? O salário mínimo, né? Do engenheiro. E aí, possivelmente, o CREA entra nisso, mas por que ainda tem tanta divulgação de salário mais baixo no mercado e a associação também entre analista e engenharia, né? Pois Engenheiro. o debate do salário profissional, né, e da legislação é um assunto que lá se fala toda semana, né? E toda semana tem uma prefeitura contratando engenheiro por R$ 1.200, né? Ou algum órgão contratando o cara como analista. Isso é uma forma de burlar e uma tentativa de não pagar o salário. A questão é a legislação. A legislação, ela tem limites de cobrança. E a gente tem um setor jurídico lá que atua, eu acho que semanalmente, impetrando ações judiciais para impugnar edital, para questionar valor, para rever essas coisas, entendeu? Agora, o resultado disso já não consegue ser... O CREA não consegue controlar o resultado da ação. Por quê? Porque muitas vezes a legislação ela impõe restrições e diz que determinado órgão pode fazer, determinado local não pode fazer, entendeu? Agora, o que o CREA pode fazer é, sempre que identificar isso aí, é uma coisa que no grupo de gestão lá no WhatsApp da gestão, é uma coisa que a Adriana sempre botou, ó, recebi isso aqui, na cidade tal. O jurídico já pega isso e já diz, opa, amanhã a gente vai entrar. E já entra, entendeu? Então, é uma prioridade. Agora, a efetividade disso depende muito de cada ação, entendeu? Caso, né? Cada caso é um Mas caso. assim, o profissional ele tem esse acesso junto ao CREA Através das inspetorias. Como é que funcionam as inspetorias? O CREA tem inspetorias nas cidades, né? Você tem de Araripina para cá, a gente tem 18 inspetorias, né? Então, Salgueiro, Serra Talhada, Gravatá, vários lugares. E aí os inspetores das inspetorias podem captar essas informações, ou o cara pode ligar para o CREA, enfim, vários canais de informação, né? E aí isso inevitavelmente chega para a gente, e aí além disso, a gente tem vários grupos de WhatsApp por inspetoria. Então, ali é um canal digital, onde os profissionais estão lá dentro, tipo Salgueiro, né? Tem um grupo de Salgueiro lá, com as pessoas da região lá, podem entrar no grupo e dizer, ó, tem um município aqui ao lado que está dizendo que é R$ 2.500, 8 horas por dia. Isso é batata. Alguém pega aquilo ali da gestão, ou o próprio Adriano, e já diz, ó, bicho, vai ver isso aqui amanhã. Aí lá o jurídico já pega o edital, já analisa e já dá a sequência natural. Então, o canal digital é o melhor canal sempre, né? Através desses grupos aí, e aí a divulgação, ou através do site, mas enfim, os grupos funcionam muito bem. Eu vejo muito, todo dia, como a gente é gestão, a gente está sempre nos grupos todos, né? Até para poder, em algum ponto, atuar também. Os volumes de informação muito grandes, aí o cara vai denunciando, vai dizendo, vai criticando também. O presidente está em todos, né? Porque a crítica faz parte do jogo, né? Então, é isso. Então, agora é aquilo, isso é estrutural. Tudo que é estrutural demora. Não dá para você querer mudar o jogo todo, né? Mudar todo esse panorama aí de uma hora para outra. Isso são várias gestões. Por isso é que é importante que a gente, quando vai olhar para o futuro do CREA, a gente busque o futuro, né? Entendendo que esse futuro tem que ter a ver com o que a gente está fazendo hoje. Porque, de fato, se a gente tem, por exemplo, um retrocesso... E aqui eu não estou fazendo campanha política, não. Estou dizendo assim, ó, se a gente não gostava de um CREA que já existiu e gosta de um CREA que está hoje, claro, você tem que tentar buscar alguém que esteja pensando parecido. Porque se você voltar ao que foi lá, né, de fato, você vai estar, talvez, abrindo mão de algumas coisas em função, talvez, também, de um retrocesso. Não é o que a gente quer. Porque a gente sabe o que é um CREA que retrocede. Eu também sei por dentro agora o que é um CREA que progride, né? E aí, assim, né? E veja, eu vou passar, eu sou cargo comissionado. Talvez eu não esteja no CREA daqui a 2 anos, entendeu? Mas a minha experiência, eu entrei lá, eu jamais esperei o que eu ia encontrar.
Mas lhe confesso, foi uma escola tão grande quanto a Swap, tão grande quanto a indústria, quanto a Unilever, contra a empresa. Porque eu não sabia que ia ter uma riqueza de possibilidades ali a partir de uma gestão pública, estática, né? Cara, é uma riqueza de informações que você tem lá, entendeu? Eu me sinto na obrigação de dizer, porque eu sou um profissional que tem 25 anos de carreira e já podia sentar em berço esplêndido e dizer, não, mas aprender o que ali? Foi uma escola para mim. Lá tem gente com doutorado em diversas áreas, tem muita diferença de opinião e você aprende a lidar com isso. E tem a dificuldade do dia a dia, velho. Então, eu só tenho a agradecer a experiência, porque agora é aquilo, né? Tem que começar às 4h30 da manhã, porque 8 horas começa lá e depois tem que ir até meia-noite, né? Porque o dia tem que ter 2, né? Porque eu faço consultoria e também sou gestor. Então, só ia comentar que no final da conta, o problema do salário que está mais abaixo e aí vocês entram judicialmente, Sim. tem a brecha na legislação. Então Sim. é a legislação mesmo que deveria ser ajustada para conseguir atuar de forma mais forte, né? Então, no final da conta, não está no CREA. Está no nosso poder legislativo, que aí é a Câmara, os deputados, os senadores e os vereadores que vão atuar nisso, né? Assim, eu não sou especialista na legislação, mas o que eu sei é que o que a gente pode fazer administrativamente na atuação do salário profissional, na garantia desse salário, como na garantia dos direitos, como assim, na defesa à classe, né, na defesa, quer dizer, à atividade profissional, né, na defesa à engenharia, aí a gente faz. Agora a eficiência disso depende muito de muita coisa, que aí não está no controle, infelizmente não está no controle da gente não, entendeu? Léo, assim, a história muito bacana, parabéns. Fiquei até curioso por essa eloquência, por falar tão bem. Depois você comenta se fez algum curso para também motivar o pessoal. A gente tá chegando ao fim do podcast. Queria também que você falasse pro pessoal onde é que pode te acompanhar. A gente vê que você dá muita dica, que você fala muito tanto sobre essa parte de avaliação também, mas fala das instituições que você tá. Como é que o pessoal te acompanha? Bom, eu tenho um perfil no Instagram, que é @engenheiro_Léo_Coimbra. Era Planner Consultoria. Aí mudei e deu certo, bicho. A gente é meio dinossauro, né? Aí uma grande amiga que é diretora da pós-graduação disse, Léo, bota teu nome que já ajuda. Porque cara, perfil pessoal... É o danado do engajamento, né? Muito mais a fácil. humanização do perfil, né? Assim, essas coisas a gente vai pegando na prática, velho. Eu não fiz curso nenhum, nem disso, nem de falar, assim. Eu acho que... Não sei, assim, eu acho que quando você fala do que você gosta, quando você acha que tem, assim, convicção do que está falando... Vou nem fazer a nossa última pergunta depois dessa. E quando você tem paixão... Quando eu falo paixão, é paixão pela vida, cara. A vida é uma dádiva, é uma bênção. A vida é uma assim... Estar aqui hoje é uma experiência que vai ser única. Se a gente fizer um podcast amanhã, vai ser outra coisa. Então, acho... que quando você gosta do que você faz, naturalmente as coisas vêm para mais ou para menos, né? Então, a minha retórica, eu acho que teve a ver muito, não sei nem se é retórica isso, mas apenas com o estar muito ligado ao que eu faço e gostar muito do que eu faço. E assim, ficou aquela curiosidade, né, que a gente tinha comentado no início, para o poema, né, que você disse aí que ia recitar pra gente. A gente sempre finaliza com a pergunta, né, Paulo? Se a pessoa se arrepende de ter feito engenharia, se tem orgulho de ter feito engenharia. Ele já respondeu umas 10 vezes aqui. Você já mostrou aí com brilho nos olhos que gosta mesmo da profissão. Então acho que a gente pode dessa vez terminar diferente, né? Vamos terminar com um poema. Você disse que tem uns versos aí que é uma autodefinição sua. Eu vou aproveitar aqui para gravar também, né? Porque a gente já bota no nosso Instagram ao vivo aqui também. Rapaz, eu já escrevi. E o arroba dele também. Já marca você também. Tu acredita, eu escrevi muito poema já, né? Em muitos ensaios. Mas só esta estrofe deste poema que eu, na verdade, quando escrevi, estava pensando muito em mim, em um momento da vida específico, que eu consegui gravar, que eu vou ver se eu me lembro de gravar, né? Que eu dizia, não é? Eu falo assim, um animal nas minhas concepções primeiras. Eu sou um pecador que não nego as minhas chagas. Eu sou a nostalgia estranha das toadas. Eu sou uma contradança que nunca aconteceu.
É a única coisa que eu lembro. Ariano Suassuna. Léo, muito obrigado. obrigadão. Satisfação, viu? Um Eu grande que abraço. agradeço aí, gente. É um prazer, é uma felicidade. Manda Valeu. o pessoal seguir o Grupo Equation aí, Léo. Rapaz, Grupo Equation, Quase que eu bati a vá lá palma pro aqui. YouTube. Sigam ele no Instagram também. Sigam o engenheiro Léo Coimbra, o IBAP Pernambuco, a Sóbria e tudo que for de boa engenharia. O que não for, você tira. Sai, entendeu? Sai besteira. Bota só o que é bom. Valeu, O valeu. CREA também, não? O CREA Pernambuco oficial. Lá E tem a- muita divulgação, é. E a SV também, né? Nosso patrocinador. SV. Grande abraço. Valeu, Léo. Valeu. Valeu. Obrigado.